Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada por Mauro Odorício. Editora Ave Maria, canal Lê Conde. Capítulo 15. Parábola da ovelha perdida. À medida que Jesus vai se aproximando de Jerusalém, seus inimigos mais se radicalizam no ódio, nos projetos assassinos. Nesse ambiente cada vez mais carregado, por meio de parábolas, o Senhor mostra como o Pai é misericordioso, como se compraz com a conversão do pecador. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Aqueles eram simples cobradores de impostos, portanto, considerados como exploradores, colaboradores dos romanos e serviçais de um povo idólatra, quando não da mesma idolatria. Estes, ordinariamente, eram pessoas humildes, que ganhavam a vida com trabalhos considerados impuros. Ou então, que não observavam integralmente as interpretações legais feitas pelos doutores da lei. Eram desprezados, marginalizados, não tinham vez. O mestre os acolhia, para escândalo de não poucos. Os fariseus, puritanos e legalistas que eram, e os escribas, que também se julgavam puros, murmuravam: "Este homem recebe e come com pessoas de má vida." Então, para melhor se fazer compreendido, principalmente pelo povo mais humilde, Jesus lhes propôs a seguinte parábola, que, por sinal, começa com uma interrogação desafiante. "Quem de vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, onde costumam ficar, quando param as chuvas, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, mesmo sendo possuidor de um rebanho bem numeroso, onde uma ovelha não faria tanta falta. Não é assim que fazem nossos pastores, que deixam as outras ovelhas aos cuidados dos companheiros e volta para recolher a mais fraquinha e ferida, que se perdeu? E voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Mesmo sendo uma entre tantas, uma vez perdida, parecia ser a única. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos, ou que se julgam tais, que não necessitam de arrependimento. Não testemunham as Escrituras que o Pai quer a vida do pecador? E que toma a iniciativa procurando-o, como faz o pastor com a ovelha tresmalhada? Parábola da moeda perdida. É tida como irmã gêmea da parábola anterior. Ambas falam do amor misericordioso do Pai para com os pecadores. Na parábola da ovelha perdida, trata-se de um abastado pastor que se dá pela ausência de um dos animais. Agora,
É uma senhora humilde que perde uma moeda que lhe fará realmente muita falta. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, que vale a diária de um trabalhador na roça, não acende a lâmpada em sua habitação mal iluminada, varre a casa e busca diligentemente no chão mal assoalhado com pedras toscas, até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Para a maior glória do Pai, vou sempre à procura das ovelhas desviadas. Parábola do filho pródigo. Uma única parábola ou duas em uma? A primeira, a do filho que põe a perder a herança paterna. A outra, a do primogênito irredutível, que não quer receber o irmão voltando arrependido. É uma das mais conhecidas e comoventes narrações lucanas. De modo envolvente, descreve o amor misericordioso de Deus. Continuando a falar do amor sem limites de Deus, disse também Jesus: um homem tinha 2 filhos. Era muito abastado. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Mesmo lhe cabendo a mínima parte, por não ser o primogênito, dada a riqueza do pai, o caçula recebeu uma boa fortuna. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, confiando plenamente em sua fortuna e em si mesmo, partiu o filho mais moço para um país muito distante. Não queria mais vínculos com ninguém, pensando atingir assim sua plena emancipação, sua plena liberdade. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Não estava acostumado ao trabalho duro, e, por cima, lhe era humilhante servir porcos, considerado pela lei como animal impuro. E para agravar, passava mais privações que os animais. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu, aqui, estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Concretizava-se assim nosso provérbio popular, dizendo que muitos precisam servir porcos para voltar a Deus. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai falou aos servos, não dando a chance ao filho de terminar o discurso que havia preparado: trazei-me depressa a melhor veste e vestiu, e põe-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Quero restituir-lhe toda a dignidade anterior. Quero dar-lhe todos os direitos de antes, simbolizados principalmente nas vestes, no anel e no calçado. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa.
Há muita alegria e felicidade que merecem ser celebradas. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Festejemos, celebremos. E começaram uma festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Admirou-se com a inesperada festa e por nada saber. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou. Volta ao teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou-o são e salvo. Encolerizou-se ele, e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Não era justo que ficasse à margem da alegria geral, principalmente da paterna. Reencontrara o filho perdido. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora, que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. O jovem não soube se sintonizar com o amor e com a felicidade que pulsavam no coração do bondoso pai. Preferiu trancar-se na sua justiça, chamando de teu filho o próprio irmão. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Sei que és cumpridor dos teus deveres, mas na vida de família isto não é tudo. É necessário que acima da justiça esteja o amor, o perdão. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Dessa maneira, o mestre não apenas mostrava como Deus acolhe o pecador arrependido, mas também como os membros da comunidade, em sintonia com o Pai, devem receber os irmãos errados que voltam. Patenteava-se o quanto estavam equivocados seus inimigos, aqueles que o condenavam.